Olá, meus queridos irmãos. Hoje é sábado e neste sábado nós relembramos o sábado posterior à crucificação de Cristo e nós refletimos aqui sobre um dia muito triste para os discípulos de Jesus. Após a crucificação de Jesus, ele foi sepultado e naquele sábado os seus discípulos se recolheram em um dia triste. Se recolheram em um dia talvez de desesperança, muito sofrimento porque o seu mestre havia sido crucificado. Embora Jesus tenha deixado claro para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia, seus corações estavam talvez incrédulos em relação a esta ressurreição. Portanto, eu creio que para muitos deles tudo havia se acabado, tudo havia ficado perdido, porque Cristo havia de fato sido crucificado. Diante desta situação, nós podemos refletir de uma forma mais ampla a respeito da nossa vida e pensar que verdadeiramente, diante das tribulações, diante das lutas, diante das dificuldades, às vezes o nosso coração se perde na incredulidade. Se perde na incredulidade quando pensamos que tudo está perdido. Mas nós como cristãos, nós precisamos nos voltar para as promessas que o nosso Deus tem feito na sua palavra. E as promessas de Deus na sua palavra para aqueles que temem o seu nome, é a promessa de que, ainda que vivamos em um período de grandes lutas, de grandes dificuldades, haverá um momento da alegria, haverá um momento do regozijo e da vitória completa. Assim como foi no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou e então desfez aquela tristeza, aquela angústia que os seus discípulos estavam vivendo após a morte de Jesus. A palavra do Senhor no Salmo 30, versículo 5, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma das promessas do Senhor para aqueles que temem o seu nome. A promessa de que, por mais que a tristeza venha invadir os nossos corações, por motivos variados, motivos dos mais diversos durante a nossa existência, motivos que nos trazem tristeza, certamente a alegria vem. Assim como a noite passa, assim também passará o tempo de angústia para aqueles que temem ao Senhor. E isso fica muito bem claro no livro do Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que eu quero deixar para cada um de vocês neste dia que para os discípulos de Jesus foi um dia de grande tristeza por causa da morte do seu mestre. E este dia que lança a nós uma reflexão para os dias que vivemos, que nos trazem luta, tristeza, angústia, perdas. O dia de tristeza antecede o dia da alegria. O dia da tristeza antecedeu o dia da ressurreição. O dia da tristeza que nós vivemos neste mundo caído, corrompido pelo pecado, antecede o dia da nossa redenção completa. Nos alegremos nisso e não percamos a nossa esperança, porque o Senhor nos tem feito promessas preciosas. Deus nos abençoe e a sua graça seja sobre cada um de nós.